Olá pessoal, eu venho aqui dar continuidade às perguntas que eu fiz no outro vídeo. Para quem não assistiu, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Assiste porque é muito importante, é o passo inicial para o seu processo de imigração, tá bem? Então hoje aqui vou continuar com o tema estabilidade financeira, né? Para a imigração, pessoal, vocês precisam ter uma reserva financeira, né? Eu tenho essa reserva financeira de pelo menos 6, 8 meses, dependendo do caso, se vir com família, com criança, eu tenho financeiro para para um ano. Eu tenho essa reserva, eu tenho da onde tirar se algo não correr como eu quero, né? Isso é um fato muito importante porque existe muitas famílias que foram embora porque não conseguiram alugar um lugar para morar e não tinham onde ficar. E como ainda tinha um cartão do Brasil, né? Um cartão de crédito, comprou a passagem e foi embora. Gastou aqui o que pôde, né? O que tinha e foi embora. Porque não tinha mais reserva financeira para aguentar o processo lá da imigração, né? Então, eu friso muito, imigrar não é impossível, desde que você esteja preparado para isso. Preparado emocionalmente, financeiro, né? Outra pergunta, eu estou preparado para começar de baixo? Né? Isso entra na outra questão que eu falei dos profissionais que têm faculdades no Brasil, né? Que vem para Portugal e não consegue exercer já a sua profissão. Eles têm que começar de baixo. E você, que, por exemplo, não tem uma faculdade, mas tem lá o seu cargo de gerente, de administração, né? Você está preparado para começar de baixo, de pouco? De querer trabalhar, por exemplo, num restaurante? E é puxado, hein, gente? É puxado. Trabalhar no restaurante é puxado. Não é igual no Brasil, não. Você está preparado para isso? Para começar lá de baixo? Se eu não conseguir trabalho na minha área, eu aceitaria outro tipo de emprego? Né? E uma outra questão aqui... Pronto, volta também. Eu estou pronto para dividir casa ou reduzir o meu padrão de vida? Porque tem muita gente no Brasil que está bem financeiramente, tem a sua casa, tem o seu carro, tem ali a sua vida já certa. E essa pessoa quer emigrar para outro país, seja Portugal, e às vezes não quer diminuir, não quer reduzir, não quer mudar o seu estilo de vida, né? A sua qualidade de vida. E aí, com isso, o primeiro pensamento é: vou voltar para o Brasil. Porque não quer mudar o estilo de vida, não quer reduzir o seu padrão de vida, não quer mudar. Então, se a pessoa vem e não quer mudar o seu padrão de vida, a sua vida toda, então ela não fez os outros passos que eu falei. Ela não estava preparada estruturalmente para isso, para essa imigração. E dessa mesma maneira, muitas pessoas estão aqui indo embora de Portugal porque não se preparou, não se planejou, não fez perguntas a si mesmo, ao seu cônjuge, aos seus filhos, se todo mundo estava ali de acordo com essa mudança, né, com essas alterações, com esse padrão de vida.
Uma outra questão que entra aqui também é a família e emocional. Eu separei aqui muitas perguntas, por isso que eu estou olhando para o lado. É muito extenso essas questões de imigração, que às vezes perguntas passam muito batidas por nós e nós não fazemos. E é crucial para a imigração. Sobre família, existem casos que vem primeiro o marido, vem primeiro a esposa, né? Eu estou preparado para ficar longe da minha família por um determinado tempo, né? Antes aqui, acontecia isso com mais frequência, que vinha primeiro o marido, o esposo, preparava o lugar, a casa, alugava, né? Começava a trabalhar e depois trazia a família. Mas hoje em dia eu vejo muitas famílias vindo, todos já, o marido, a esposa, os filhos, tudo. Mas e se não puder, se não der para ir todos? Eu estou preparado para ficar longe da minha família? Por quanto tempo? Por quanto tempo que eu aguentaria ficar longe da minha família? Eu sei lidar com a solidão, porque você vai sair do seu país e vai vir para outro país sozinho. Ah, tem amigo lá. Tem amigo lá. Mas esse amigo, ele tem a sua rotina aqui. Ele tem a sua vida aqui. Né? É amigo. Não é família. Eu consigo lidar com a solidão sozinho? Eu ir trabalhar, eu voltar sozinho, resolver a minha vida sozinho? Eu consigo lidar com isso? E os meus filhos? Para quem tem filho, os meus filhos estão preparados para essa adaptação, para essa mudança? Foi tudo explicado para os seus filhos como é que vai ser o processo de imigração? Os seus filhos estão de acordo? Você mostra vídeos de Portugal, você mostra curiosidades de Portugal, você mostra a história de Portugal para o seu filho, para ir preparando o seu filho, sua filha? Seus filhos estão preparados para essa mudança? Né? Então existem muitas perguntas que a gente tem que fazer antes dessa imigração. E outra coisa aqui, responsabilidade pessoal, né? Antes de imigrar, pessoal, eu quero que vocês se perguntem uma coisa. Eu já fiz tudo o que eu podia no Brasil para eu ter que tomar essa decisão de mudar, de imigrar? Né? Eu busquei novas qualificações, eu tentei mudar de cidade, de estado, eu tentei fazer algumas alterações dentro do Brasil, né? Eu tentei mudar o meu estilo de vida, o meu padrão, eu tentei mudar, né, tudo isso antes de imigrar. Porque às vezes, pessoal, é só questão de mudar de cidade, fazer ali uma qualificação, um curso técnico, mudar de emprego. Às vezes não é preciso imigrar para outro país. Às vezes a resposta está dentro do nosso país e não fora. O que acontece é que muitas vezes nós somos acomodados com a situação e não estamos dispostos a mudar o nosso estilo de vida, o nosso trabalho, a nossa rotina. E quer sair do Brasil como se fosse a solução primordial, né? Agora, uma outra questão. Vamos dizer que a decisão realmente seja de mudar de país, né? E se der errado? Se der errado, eu estou preparado para voltar para o Brasil? Porque, gente, imigrar vai de cada um. Vai de cada um. Não tem como você se basear a sua vida pela história de outra pessoa.
A outra pessoa é outra vida, é outro estilo de vida, é outra vivência, outro trabalho, né? Eu estou preparado para voltar se der errado, né? Agora, uma outra coisa, e se der certo, né? O que significa para mim que deu certo? Supriu as primeiras perguntas? Se deu certo para mim, escreve o que deu certo. Aliás, escreve todas as perguntas e vai tentando responder. Mas não joga fora essas perguntas. Se você tiver realmente que imigrar, traga as perguntas. E com o tempo, vai lendo essas perguntas e vê se elas são respondidas, né? Se der certo, o que deu certo para mim, né? Foi um sucesso para mim? Eu quero sair do Brasil ou eu quero mudar de vida? São perguntas que nós temos que fazer antes de tomar qualquer decisão, pessoal. Principalmente se a família tiver criança. Porque às vezes chega aqui em Portugal, não consegue alugar um lugar já, né? Tem dificuldade de alugar um lugar. Às vezes você vai para uma região que o transporte público é ruim e você não tem carta de condução. Como é que você vai fazer? Vai depender de alguém para levar você para o trabalho, né? Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui essas perguntas. Eu gostaria que vocês colocassem aqui perguntas que eu fiz que vocês não fizeram ainda, tá bem, pessoal? Imigrar não é sobre mudar de país, é mudar as responsabilidades, né? É mudar as responsabilidades. Nenhum país transforma quem não estiver disposto a mudar. Se você não estiver disposto, você pode mudar de vários países, várias cidades, e você vai continuar nas mesmas questões. Tá bem, pessoal? Bom, eu espero que essas perguntas ajudem vocês a tomar decisões nas suas vidas, né? E que se esse vídeo foi valioso para você, você compartilha com aquele seu amigo que pensa em mudar de país, ou até mesmo, pessoal, pessoas que estão insatisfeitas no seu trabalho. Essas perguntas também valem. Então, gente, se inscreve aqui no meu canal, compartilha, curte esse vídeo para alcançar mais pessoas. Porque o que eu tenho visto aqui em Portugal é muito triste. É muito triste a pessoa dispor de um capital financeiro grande no Brasil para vir aqui para Portugal e voltar. E não era isso que eu queria, não é isso que eu imaginei, né? Então a gente tem que estar preparado para essa mudança, tá bem, pessoal? Então eu conto com vocês e até a próxima. Tchau!